Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, o híbrido renegado, parte 21, capítulo 223. Doflamingo trouxe Trafalgar Law para a família Don Quixote, acolhendo também sua irmã Lamy. No salão, ele ouviu um relatório de um dos médicos da família. O estado de saúde de Trafalgar Law não é bom. Sua síndrome de chumbo branco já começou a se manifestar. Ele completa 8 anos este ano e tem cerca de 5 anos de vida pela frente. A situação da irmã é um pouco pior, mas ela também deve ter aproximadamente 5 anos de vida, relatou o médico após concluir o exame. Doflamingo girou o vinho na taça. Um traço de arrependimento brilhou por trás de seus óculos escuros, mas logo perguntou. Mesmo que muitos médicos já tenham confirmado, ainda quer ouvir de novo. Realmente não existe cura? O médico balançou a cabeça. Com o tratamento médico padrão, não há esperança. A síndrome do chumbo branco não é uma doença natural. Teoricamente, é uma forma hereditária extremamente rara de intoxicação profunda por metais. Doflamingo nunca havia dado muita atenção à síndrome do chumbo branco antes, sabendo apenas que não tinha cura. Ele nunca havia entendido o porquê. Agora que se importava com Trafalgar Law, ele tinha perguntas. Explicar. Com base em pesquisas atuais, quando o chumbo branco é extraído, no momento em que o minério, selado dentro da rocha, é exposto ao ar, ele libera uma leve toxina metálica. A exposição em pequena escala é quase inofensiva e praticamente impossível de detectar. Mas Flevance extrai chumbo branco há mais de 200 anos. É por isso que quase toda a população de Flevance sofre da síndrome do chumbo branco. Normalmente, quando toxinas metálicas entram no corpo, desde que a dose seja baixa, elas não causam grandes danos e são eliminadas lentamente pelo metabolismo. Mas o chumbo branco é diferente. Suas toxinas metálicas se fundem ao corpo humano de uma maneira surpreendente, se incorporando profundamente e sendo transmitidas geneticamente. Ao longo das gerações, o acúmulo atingiu um nível em que a síndrome do chumbo branco se torna irreversível. A dificuldade no tratamento reside na profundidade com que se liga ao paciente. A medicina convencional não consegue eliminar as toxinas metálicas. E sem a remoção, o chumbo branco continua danificando os órgãos até que eles falhem. É nesse momento que o paciente morre. O médico concluiu sua explicação. Então você está dizendo que se existisse algum método não convencional, a síndrome do chumbo branco poderia ser tratada? Perguntou Doflamingo após refletir sobre o assunto. Em teoria, sim. Se tivéssemos instrumentos médicos com altíssima precisão, poderíamos remover gradualmente as partículas microscópicas de chumbo branco aderidas a cada órgão por meio de procedimentos intervencionistas. Isso curaria a doença. Mas essa abordagem claramente não pode ser aplicada em larga escala, e eu nunca ouvi falar de nenhum equipamento desse tipo sendo desenvolvido, respondeu o médico. Após Doflamingo assentir, ele continuou. Há outra possibilidade, uma Akuma no Mi especial. Os poderes das Akuma no Mi podem fazer milagres, e as do tipo medicina são especialmente variadas. Se o poder da fruta certa fosse usado, poderia resolver o problema. Era isso que eu queria dizer com em teoria. Em teoria, a síndrome do chumbo branco tem uma solução. Intervir no corpo do paciente de alguma forma e ajudar a expelir o chumbo branco. Então ele se recuperaria. Doflamingo assentiu com a cabeça. Entendo. Pode ir. Ele não exigiu que seus próprios médicos curassem Trafalgar Law. O médico havia sido claro. No momento não havia método eficaz. A menos que tivessem equipamentos avançados e especializados para auxiliar no tratamento, ou que surgisse uma habilidade de Akuma no Mi capaz de intervir, a síndrome de chumbo branco não tinha cura. Após a saída do médico, Doflamingo recostou-se no sofá pensativo. Instrumentos de alta precisão não eram impossíveis. Os fuzileiros navais tinham um lendário e maior cientista, o Dr. Vegapunk. Com as habilidades de Vegapunk, ele poderia desenvolver equipamentos capazes de tratar a síndrome do chumbo branco. Se ele buscasse ajuda de Ortoren, então, com as conexões e influência de Ortoren, seria possível obter o apoio do Dr. Vegapunk. Nesse aspecto, Doflamingo estava absolutamente correto. Embora o Dr. Vegapunk fosse um grande cientista, sua pesquisa em ciências biológicas era excepcionalmente minuciosa, caso contrário, ele jamais teria desenvolvido o fator de linhagem. Na história original, até mesmo a chamada doença incurável das escamas de Safira foi curada pelo Dr. Vegapunk, comprovando sua capacidade nessa área. Além de buscar a ajuda de Ortoren, Doflamingo também considerava uma solução envolvendo Akuma no Mi. Segundo a lenda, a Opi Opi no Mi, que dizem curar todas as doenças, também seria capaz de resolver esse problema. Doflamingo sempre teve interesse na Opi Opi no Mi. Por anos, a família Don Quixote negociou Akuma no Mi no submundo. Esse negócio carregava uma responsabilidade especial, adquirir Akuma no Mi excepcionais para a família. Apenas as habilidades que Doflamingo considerava inúteis chegavam ao mercado. Qualquer Akuma no Mi excepcional era mantida dentro da família. Veja, por exemplo, a chamada Yuki Yuki no Mi do tipo Logia. A fruta da cirurgia era um dos principais alvos de Doflamingo. Como um dragão celestial da mais alta classe, bandeira amarela de Mary Geoise, Doflamingo conhecia muitos segredos desconhecidos pelas pessoas comuns. Um desses segredos era que a fruta da cirurgia poderia conter o poder da imortalidade. Ele só tinha ouvido rumores e nunca visto provas concretas, mas isso não diminuiu em nada sua expectativa. Se conseguisse obter a Opi Opi no Mi, a síndrome de chumbo branco de Trafalgar Law provavelmente seria resolvida com facilidade. Ao conceder tal favor e ao criar e treinar Law desde a infância, Doflamingo acreditava que poderia garantir a lealdade de Trafalgar Law. Assim que Trafalgar Law se tornasse forte o suficiente para despertar a habilidade da Opi Opi no Mi, Doflamingo tinha certeza de que poderia fazer Law lhe oferecer a imortalidade de bom grado. Um resultado perfeito de 2 em 1. Primeiro farei todo o possível para localizar a Opi Opi no Mi e usá-la para tratar aquele pirralho do Roronoa. Isso me beneficiará mais. Se as coisas não correrem bem, irei até aquele cara, Ortoren, e verei se ele pode usar a força do Vegapunk para resolver este problema. Após um momento de reflexão, Doflamingo finalmente elaborou seu plano. Claro, tudo isso era um cenário ideal. Eles podem nunca encontrar a Opi Opi no Mi, e o Dr. Vegapunk pode não ser capaz de curar a síndrome do chumbo branco.
Mas será que isso importava para Doflamingo? De forma alguma significativa. Não passou de uma tentativa conveniente. Se funcionasse, ele ganharia muito. Se falhasse, não perderia nada além de Trafalgar Law. Não houve praticamente nenhum custo envolvido. Enquanto isso, no quarto de Rosinante, após confirmar que o ambiente estava seguro, Rosinante ativou sua habilidade da Akuma no Mi e imediatamente contatou o Almirante Sengoku no quartel-general da Marinha através do Dendemushi. Almirante, obtive novas informações. Rosinante relatou assim que a ligação foi conectada, sem sequer parar para cumprimentá-lo. A família Don Quixote está extraindo grandes quantidades de chumbo branco em Flevance. Eles estão contrabandeando esse mineral, que tem altíssimo valor militar, para os piratas da Big Mom no Novo Mundo. E recentemente concluíram sua primeira transação com os piratas das feras. Acredito que esses negócios irão acelerar o desenvolvimento da tecnologia militar tanto dos piratas das feras quanto dos piratas da Big Mom, representando uma ameaça considerável e um impacto futuro significativo para nossa marinha. Do outro lado do Dendemushi, o Almirante Sengoku ouvia com uma expressão muda. Ele queria dizer a Rosinante: tudo que você está relatando foi organizado por mim através de Ortoren. Você não precisava relatar nada disso. Mas como a posição de Rosinante não era alta o suficiente para conhecer tais segredos, Sengoku soltou um suspiro de impotência antes de corrigir seu tom. Bom trabalho, Corazon. Esta informação é extremamente valiosa. Vou registrar sua contribuição. Continue infiltrando a família Don Quixote e coletando informações. Relate imediatamente qualquer novidade. Ao ouvir que havia conquistado mérito e contribuído para a justiça, Rosinante respondeu com uma empolgação mal contida: sim, Almirante. Após encerrar a ligação, o Almirante Sengoku balançou a cabeça. Depois de uma breve pausa, ele registrou uma menção honrosa para Rosinante nos arquivos, pensando consigo mesmo. Sua infiltração na família Don Quixote realmente deu muito trabalho a este velho. Ainda assim, Sengoku estava muito satisfeito com a situação atual de Rosinante. Estar infiltrado na família Don Quixote o mantinha em segurança. Mesmo que sua identidade fosse revelada, Doflamingo teria que manter as aparências perante a marinha, Sengoku e Ortoren. Ele não mataria Rosinante, na pior das hipóteses, seria preso. Ao mesmo tempo, Sengoku podia continuar acumulando conquistas para Rosinante. Mesmo que o garoto não demonstrasse nenhuma inteligência, isso não importava. Se ele não encontrasse nada, esse velho pai poderia simplesmente escrever alguma informação nos relatórios e registros de mérito e alegar que Rosinante havia coletado secretamente. Afinal, Sengoku já sabia tudo sobre a família Don Quixote. Quando Rosinante finalmente retornasse ou fosse desmascarado, Sengoku poderia promovê-lo abertamente com base nessas conquistas. Ninguém poderia acusá-lo de favoritismo. Isso preservou o orgulho de Rosinante e manteve a dignidade de Sengoku como almirante. Uma vitória em todos os sentidos. Essa missão secreta foi perfeita. Além de não ter nenhum valor prático real, foi puro lucro. Capítulo 224. Arquipélago Sabaldi, Zona Sem Lei, Ilha 13, Bar de Extorsão da Shaq. Naquele instante, Gion observava Heilig, sentado no sofá com clara curiosidade. Seu olhar fez Heilig recuar ligeiramente, encolhendo os pés em sinal de desconforto. Ele realmente não esperava que Ortoren trouxesse um oficial da marinha para uma reunião tão secreta. Será que ele tinha medo de que a cooperação deles não fosse noticiada? Por que você está olhando para ele desse jeito? Não é como se você nunca o tivesse visto antes. Você não caçou os piratas do Roger com o Garp-san? Ortoren cutucou Gion com o cotovelo, confuso. Gion soltou uma risadinha sem graça antes de falar. Não, é que o Rei das Trevas, Silvers Heilig, de quem me lembro, era um cara legal, loiro. Como ele se transformou nessa bagunça desleixada em apenas alguns anos? Na memória de Gion, Heilig era inegavelmente elegante, mesmo como pirata. Seu cabelo loiro penteado para trás, o sobretudo ajustado, as calças compridas e justas e as botas de couro pesadas compunham uma imagem impressionante. Mas e agora? O cabelo de Heilig era uma mistura emaranhada de grisalho e dourado, a barba por fazer, as roupas um trapo velho jogado sobre ele, o short deixando à mostra os pelos das pernas e as sandálias tão gastas que as tiras estavam ficando pretas. Não era de admirar que ele tivesse conseguido se esconder no arquipélago Sabaldi, tão perto do quartel-general dos fuzileiros navais, sem ser descoberto. Com essa aparência, quem poderia associá-lo ao outrora lendário Rei das Trevas, Silvers Heilig? No momento em que Gion o chamou de desleixado, Heilig quase deu um pulo. Desleixado? Isso não é desleixo, isso é voltar à simplicidade, abraçar a essência da vida. Vocês, jovens, simplesmente não entendem. Não, é simplesmente porque você está ocioso agora e passa o dia todo bêbado. Então não se preocupa em se limpar. Não precisa explicar. Depois de servir chá para todos, Shaq lançou um olhar de desprezo para Heilig. Naquela época, eu só gostava de você porque você era um pouco bonito. Como você acabou assim? Como um homem sustentado por uma mulher rica, Heilig não ousou respondê-la. Sua expressão se fechou um pouco e ele rapidamente mudou de assunto. Não estamos aqui para falar de mim. Estamos aqui para falar de Hancock. Muito bem, Ortoren, você tem alguma ideia? Primeiro, quite a dívida anterior. Ortoren ergueu a xícara de chá, tomou um gole e arqueou uma sobrancelha. Eles haviam concordado que os 50 bilhões de belis seriam pagos após a resolução do assunto. Mas como Ortoren havia comparecido pessoalmente, Shaq se preparou. Ao ouvir suas palavras, Shaq suspirou impotente. Você é mesmo mesquinho. Após reclamar, Shaq foi até o bar, vasculhou debaixo do balcão e pegou um cheque do cofre. Entregou a Ortoren. Um cheque ao portador do submundo. Não me diga que você não tem os meios para sacar esses 200 bilhões. Ortoren aceitou o cheque com um sorriso. Depois de inspecioná-lo, deu-lhe um leve toque e o guardou com satisfação. Obrigado por cuidar de mim, irmã mais velha. Agora vamos ao que interessa. Ao terminar de falar, Ortoren tirou um mapa do bolso e o estendeu sobre a mesa. Este é o projeto detalhado de Mary Geoise, incluindo o traçado das ruas internas da residência divina. Heilig olhou fixamente, completamente estupefato. Uma planta de Mary Geoise de todos os lugares. E ele a tinha? Até mesmo o sistema viário interno e o layout funcional da residência divina? O vazamento de tal projeto por si só foi suficiente para rotular Ortoren com crime de tentativa de derrubar o governo mundial. O governo mundial tem muita sorte de ter alguém como você. Heilig olhou para o mapa, depois para a expressão indiferente de Ortoren, e não pôde deixar de elogiá-lo. É justo. Ele cometeu tantos pecados. Deixá-lo
Deixá-lo desfrutar de alguma fortuna não é problema nenhum, disse Ortorin como se fosse a coisa mais natural do mundo. Antes que Heilig pudesse responder, Ortorin prosseguiu. Mas essas plantas e o zoneamento funcional dentro da Terra Santa são de muito tempo atrás. Não tenho certeza se as coisas ainda são as mesmas. Mesmo assim, não ouvi falar de nenhuma mudança importante lá dentro, então não deve haver problema. Naturalmente, a disposição interna da Terra Santa foi reconstruída inteiramente a partir da prodigiosa memória de Doflamingo. Depois que Heilig e os outros terminaram de examinar as plantas, Ortorin disse: agora temos dois planos. Primeiro, entrego as plantas para vocês. Vocês descobrem um jeito de entrar sorrateiramente em Mary Geoise, usam esses mapas para encontrar as 3 irmãs e depois as tiram de lá sem fazer barulho. Heilig nem precisou pensar antes de balançar a cabeça. Isso é muito difícil. Qual é o segundo plano? Encontrem parceiros, queimem Mary Geoise, criem um alvoroço enorme e resgatem-nos em meio ao caos. Ortorin sorriu enquanto falava. Mas antes que ele pudesse terminar, Heilig o interrompeu imediatamente. Espere um momento. Vamos voltar e discutir o primeiro plano. Você não acabou de dizer que o primeiro era muito difícil? Ortorin o encarou visivelmente irritado. Isso foi antes de eu saber que você era louco o suficiente para propor queimar Mary Geoise. Você sequer é um fuzileiro naval? O governo mundial está mesmo te pagando? Quando eu era pirata, eu nem chegava perto de ser tão cruel. Rugiu Heilig. Shaq suspirou impotente à parte. Tudo o que queremos é resgatar 3 pessoas de Mary Geoise. Nunca planejamos entrar em guerra com o governo mundial. Sugerir se quer queimar Mary Geoise. Eu realmente subestimei o quão insano você é. Por um momento, Shaq e Heilig consideraram seriamente romper os laços com Ortorin e encerrar o acordo. Isso foi cruel demais. Qualquer um que tentasse algo assim estaria morto. Será que o governo mundial simplesmente ignoraria? Mesmo que escapassem de Mary Geoise, seriam caçados pelo resto da vida, sem qualquer esperança de paz. Vendo Heilig e Shaq recuarem, Ortorin acenou com a mão em sinal de desdém. Fiquem como quiserem. Vocês já viram as plantas. Os 300 bilhões de belis restantes permanecem os mesmos, considerem isso o preço do mapa. O resto é problema de vocês. Dito isso, Ortorin se levantou para sair. Heilig não esperava que aquele desgraçado com cara de cachorro mudasse de atitude tão rápido. Ele agarrou o braço de Ortorin às pressas. Não é que não vamos fazer isso. Mas você deveria pelo menos propor algo realista. Se queimarmos Mary Geoise, mesmo que o salvemos, de que adianta? Ainda terminaria em morte. E se a Amazolili for envolvida nisso, toda a ilha cuja pode ser destruída. Com Heilig ainda o segurando, Ortorin falou com uma leve impaciência. É por isso que eu disse que precisamos de um parceiro. E precisamos de um bode expiatório que seja qualificado o suficiente. Contanto que outra pessoa leve a culpa. Do que você tem medo? Alguém disposto a assumir a culpa? Heilig hesitou. E o que você quer dizer com parceiro? Escute com atenção. Vendo que Heilig não havia recuado completamente, Ortorin sentou-se novamente. Já tem um candidato para bode expiatório. Alguém absolutamente qualificado e com motivos suficientes para cometer um ato tão traiçoeiro. Quem? Heilig ergueu uma sobrancelha. Shiki, o leão dourado. Shiki, disse Ortorin gravemente. Heilig ficou estupefato. Shaq parecia igualmente confusa. Shiki não foi capturada e enviada para Impel Down? Sim. E como ele foi enviado para Impel Down por nós, deve estar cheio de ressentimento. Então, se ele escapar, não faria todo sentido que ele buscasse vingança contra o governo mundial e atacasse Mary Geoise? Respondeu Ortorin. Mas se ele quer vingança, não deveria atacar o quartel-general dos fuzileiros navais? Perguntou Heilig em tom de dúvida. Ortorin olhou para ele como se fosse um tolo. Por que você acha que ele foi enviado para Impel Down, afinal? Heilig congelou, então a ficha caiu. Certo. Ele causou estragos no quartel-general dos fuzileiros navais, por isso foi colocado lá. Faz sentido. Mas será que ele realmente pode escapar de Impel Down? Ele não consegue fazer isso sozinho não. Mas tem um projeto de cooperação de longo prazo com Impel Down, então o relacionamento da G5 com eles é excelente. Sou praticamente irmão do Magellan, o chefe de Impel Down. Todo ano eu o ajudo a aliviar a enorme pressão que ele sofre. Então não se preocupe. Mesmo que Shiki não consiga escapar sozinho, com a nossa ajuda, irmãos jurados, ele certamente sairá e assumirá a culpa. Declarou Ortorin com ar de superioridade. Heilig ficou atônito por um longo momento antes de estalar a língua. Não sei quando vocês dois se tornaram irmãos jurados, mas Shiki é verdadeiramente abençoado por ter alguém como você. Ele causou tantos problemas, deixá-lo desfrutar de alguma fortuna é o mínimo que se pode fazer, respondeu Ortorin instintivamente. Por que isso me soou tão familiar? Capítulo 225. Originalmente, Ortorin nunca teve a intenção de causar uma confusão tão grande. Seu plano era simplesmente ver se conseguia encontrar uma maneira discreta de resgatar as irmãs Boa e encerrar o assunto. Quando Doflamingo se mostrou inútil, Ortorin decidiu ir ao arquipélago Sabaldi para conversar com Heilig, na esperança de que pudessem elaborar um plano viável e se preparar juntos. Até então, Ortorin nunca havia pensado em agravar a situação. Isso mudou quando ele chegou ao quartel-general da Marinha em Marineford e teve uma conversa informal com o almirante Sengoku. Durante a conversa, Sengoku mencionou algumas movimentações em Mary Geoise, insinuando que a posição de comandante-em-chefe de todas as forças armadas poderia mudar em breve. O atual comandante-em-chefe era o antigo diretor da Organização de Proteção Civil. Historicamente, o cargo alternava entre pessoas da Proteção Civil e do quartel-general dos fuzileiros navais. Este comandante-em-chefe ocupava o cargo há muito tempo, mas, devido à sua experiência na proteção civil, seu poder de fato comandar os fuzileiros navais era limitado. Sua influência não era forte. Políticas vindas de cima contra medidas vindas de baixo. Independentemente da autoridade real que detinha, sua aposentadoria iminente significava que, seguindo a convenção do governo mundial, o próximo comandante-em-chefe seria quase certamente o atual almirante da frota Kong. Assim que o almirante da frota Kong assumisse o cargo, o almirante Sengoku, sendo o único candidato legítimo ao cargo de almirante da frota na marinha, se tornaria o novo almirante da frota sem questionamentos. E assim que ele assumisse o cargo de almirante da frota, todas as 3 vagas de almirante ficariam imediatamente disponíveis. Uma delas já estava vaga há anos, e embora Zephyr Sensei ainda detivesse a patente de almirante, ele estava basicamente aposentado. Assim que Sengoku assumisse o comando, Zephyr se aposentaria completamente. Nesse ponto, ele provavelmente seria recontratado como civil, usando seu antigo status de almirante para servir como chefe da academia naval ou algo semelhante. Então, o que significavam 3 vagas de almirante?
Significava que a chance de Ortorin subir na carreira e ser pago havia chegado. Entre a atual geração de vice-almirantes, apenas alguns estavam qualificados para serem promovidos a almirante. Ortorin era definitivamente um deles. Os outros eram Sakazuki, lotado em G1, Kuzan, que havia retornado ao quartel-general, e o chefe da divisão de ciências, Borsalino. Todos os quatro possuíam poder e experiência. Mesmo mais jovem, Ortorin já havia servido por quase uma década como oficial superior da Marinha e tinha vasta experiência em campo. Quanto aos outros vice-almirantes, aqueles com mais antiguidade não tinham a mesma força, e aqueles com força e experiência comparáveis já eram figurões por direito próprio, de uma geração diferente. Alguém como chefe do Estado-Maior Tsuru não disputaria uma vaga de almirante. 4 candidatos. 3 vagas. Com o apoio incondicional de Sengoku, o futuro novo almirante da frota, Ortorin não conseguia imaginar um único motivo para ser preterido. Uma daquelas vagas de almirante era praticamente dele, e ele sabia que Sengoku devia ter pensado nisso cuidadosamente. Se alguém como Sakazuki perdesse a oportunidade, a Marinha não sofreria. Mas se alguém tentasse sabotar Ortorin e lhe custasse a promoção, Sengoku ficaria furioso. Afinal, Ortorin poderia simplesmente formar uma neo-marinha e se autoproclamar almirante da frota. Tudo que Sengoku havia planejado com tanto esmero entraria em colapso. Os grilhões da Marinha não seriam quebrados, e uma cisão completa poderia até mesmo eclodir. Sengoku não podia se dar a esse luxo. Essa era a vantagem de Ortorin. Ao contrário de Sakazuki e os outros, ele era um Shichibukai dentro da Marinha, sua própria facção. Como sua promoção era praticamente garantida, e como os figurões de Mary Geoise já estavam mentalmente preparados para ela, Ortorin passava seus dias em Marineford pensando em como acelerar as coisas. Segundo Sengoku, por enquanto era apenas um boato. Uma decisão tão importante não seria tomada da noite para o dia. Poderia facilmente levar 2 ou 3 anos, talvez até mais. O comandante-em-chefe estava considerando a aposentadoria, não a demissão ou a morte. Essa observação de repente acendeu uma faísca na mente de Ortorin. Na história original, por que a situação em Mary Geoise mudou tão abruptamente depois que Fischer Tiger incendiou o local e foi derrotado por Borsalino? Por que o almirante da frota Kong ascendeu imediatamente ao cargo de comandante-em-chefe? Porque quando Mary Geoise foi atacada, alguém tinha que levar a culpa. E o bode expiatório perfeito foi o azarado comandante-em-chefe. Muito provavelmente, este comandante-em-chefe não se aposentou pacificamente. Justamente quando queria deixar o cargo, o desastre aconteceu. Ele foi demitido ou forçado a renunciar. Ele assumiu a responsabilidade pelo incêndio do Mary Geoise, enquanto os fuzileiros navais convenientemente eliminaram o culpado. Sua renúncia por fracasso, combinada com a promoção do almirante da frota Kong por mérito, fez toda a diferença. Assim que Ortorin percebeu isso, tudo fez sentido. Se eles conseguissem interromper a tal aposentadoria ordenada daquele maldito comandante-em-chefe e demiti-lo de vez, todos receberiam suas promoções e benefícios. Então não podemos continuar tentando truques mesquinhos para tirar as irmãs Boa de lá sem que percebamos. Usaremos Heilig e os outros como cobertura e, em seguida, daremos um jeito de libertar Shiki, o Leão Dourado, para que ele assuma a culpa. Ele será o responsável pelo grande incêndio criminoso em Mary Geoise. Assim que Mary Geoise queimar, o governo mundial perderá a cabeça. Eles correrão para derrubar Shiki imediatamente para restaurar sua autoridade e prestígio destruídos. Nesse ponto, Ortorin pode aproveitar Shiki pela última vez, entregando sua cabeça ao almirante Sengoku. Não seria um final perfeito? O almirante Sengoku entrega a cabeça de Shiki ao almirante da frota Kong. Graças a isso, Kong se torna comandante supremo. Todos os outros avançam um degrau. Sengoku realiza seu sonho de se tornar marechal, Ortorin realiza seu sonho de se tornar almirante. Um mundo onde apenas o comandante supremo, Shiki e Mary Geoise sofrem, esse seria o desfecho perfeito. Almirante, você nem imagina o quanto me esforcei nos bastidores para ajudá-lo a se tornar almirante da frota mais cedo. Ter um subordinado tão dedicado e atencioso quanto eu é realmente uma grande sorte sua, pensou Ortorin. Enquanto refletia sobre essas ideias, Ortorin continuava explicando incansavelmente seu raciocínio para Heilig e Shaki. Veja bem, já discutimos isso. O primeiro plano é muito difícil e não vale o esforço. Quanto a usar contatos particulares para tirar as 3 irmãs de lá, não há como. Eu já verifiquei. Se vocês dois souberem de alguma maneira, digam logo e podemos tentar primeiro. Disse Ortorin. Que conexões Heilig e Shaki poderiam ter em Mary Geoise? Eles eram apenas 2 piratas. Na melhor das hipóteses, grandes piratas renomados de sua época. Na pior, ninguém aos olhos de oficiais de alto escalão do governo mundial como Ortorin. Se tivessem conexões melhores, será que esse assunto sequer chegaria à mesa de Ortorin? Na verdade, o próprio Ortorin era a conexão mais valiosa que eles tinham. Então Heilig e Shaki balançaram a cabeça, admitindo que eram impotentes nesse aspecto. Veja bem, já que uma extração secreta não é possível, só temos as 2 opções que mencionei. Voltando à primeira por enquanto. Mesmo que conseguíssemos nos infiltrar em Mary Geoise, entrar sorrateiramente na residência dos deuses e resgatar as 3 irmãs, o que aconteceria se os figurões de lá fossem alertados? Como lidaríamos com a situação depois? Você já esteve naquele lugar amaldiçoado, a residência dos deuses. Acha que eles simplesmente fingiriam que você nunca esteve lá? Eles investigariam a fundo. E o desaparecimento das 3 irmãs não é algo que eles não possam rastrear. Assim que seguirem as pistas, as coisas provavelmente terminarão exatamente como você disse antes. A Amazonilha exposta e como retaliação. A ilha cuja destruída junto com ela. Explicou Ortorin. Heilig ponderou as palavras de Ortorin e as achou cada vez mais convincentes. Principalmente porque Ortorin não era alguém em quem se pudesse confiar. Ele não tinha limites. Veja Shiki, preso em Impel Down por tantos anos. E mesmo assim Ortorin de repente se lembrou dele só para tirá-lo de lá e usá-lo novamente. Se a situação exigisse, era perfeitamente possível que esse garoto usasse essa questão para atraí-los em troca de um benefício maior. Então, como evitar isso? Heilig sabia a resposta. Transformar Ortorin de um mero acessório em um cúmplice com interesses igualmente importantes. Criar um incidente tão grande que nenhum dos lados ousaria trair o outro. Algo como queimar Mary Geoise. Dessa forma, ambos os lados se sentiriam seguros. Enquanto Heilig refletia sobre isso, Ortorin prosseguiu.
Para esconder o objetivo de resgatar as 3 irmãs, precisamos criar confusão. Não bastará salvá-las apenas. Devemos libertar o máximo de escravos possível em Mary Geoise. Depois, que o fogo cuide dos livros de contabilidade. Com esse nível de confusão, a fachada ficará sólida. Em seguida, atribuamos tudo a Shiki e tudo poderá ser varrido para debaixo do tapete. O que você acha? Heilig e Shaki trocaram um olhar. Heilig assentiu com seriedade. Se for assim, então Shiki terá que sofrer as consequências? Capítulo 226. Antes de embarcar em uma empreitada arriscada, o que deve ser determinado primeiro? Será que o plano é detalhado o suficiente? Não. Como a pessoa envolvida, a primeira coisa a confirmar é se há alguém para assumir a culpa. Se ninguém puder arcar com a responsabilidade, você estará apenas cavando a própria cova. Felizmente, Ortoren é meticuloso. Antes de fazer qualquer coisa, ele sempre pensa em quem levará a culpa depois. O capitão e o atual almirante imediatamente chamaram sua atenção. E essa era apenas a primeira camada de proteção. O motivo pelo qual ele envolveu Heilig e Shaki nisso foi porque eles deveriam servir como a segunda camada. Se o capitão e o almirante não pudessem assumir a culpa, Ortoren sacrificaria Heilig e Shaki sem hesitar. Será que Heilig e Shaki retaliariam expondo Ortoren? Primeiro, Ortoren é um membro sênior do governo mundial, um vice-almirante de elite do quartel-general da Marinha e comandante da base do posto avançado G5 no Novo Mundo. Quando ele falar, em quem o governo mundial acreditará? Nele ou em 2 piratas como Heilig e Shaki? Em segundo lugar, esta questão diz respeito à Amazon Lily no Cowbelt. Se Heilig e Shaki forem forçados a assumir a culpa e optarem por não fazê-lo, espalhando acusações e expondo Ortoren publicamente, Ortoren trairia a Amazon Lily num instante, sem a menor hesitação. A Amazon Lily é um dos pontos fracos de Heilig e Shaki. No fim, teriam que escolher: assumir a culpa e fugir para o resto da vida, ou expor Ortoren e condenar Amazon Lily e seus inúmeros habitantes. Saberiam qual opção pesava mais. Após organizar essas camadas de proteção, Ortoren refletiu repetidamente sobre o assunto e concluiu que, contanto que ele não aparecesse pessoalmente para atear fogo e ser pego em flagrante, o risco era administrável. Administrável significava dentro dos limites que ele estava disposto a suportar. Afinal, nenhum grande ganho vem sem correr riscos. Com essas questões consideradas e resolvidas, ele finalmente pôde começar a planejar como queimar Mary Geoise. Então, seguindo sua lógica, nossa prioridade imediata é libertar Shiki de Impel Down. Depois, usaremos o fato de o termos libertado como moeda de troca para fazê-lo cooperar conosco e incendiar Holy Land em seguida, certo? Perguntou Heilig após refletir sobre o assunto. Ortoren revirou os olhos imediatamente, lançando a Heilig um olhar cheio de desdém. É exatamente por isso que vocês, piratas, nunca conseguem nada. Deixe-me perguntar, Shiki é alguém em quem vocês podem confiar? Vocês acham que depois de terem feito seus arranjos e chegado a um acordo, ele realmente cumprirá sua promessa assim que escapar? Heilig ficou imediatamente sem palavras, incapaz de apresentar qualquer argumento. Shaki soltou um suspiro suave ao lado dele. Ele tem razão. Shiki não é nada confiável. Envolvê-lo em algo assim já é um risco por si só. Independentemente de dar certo ou errado, sempre existe a possibilidade de não funcionar a nosso favor. Exatamente. Ortoren assentiu e continuou. Por isso precisamos ser claros. Tudo o que precisamos é estabelecer o fato de que Shiki queimou Mary Geoise. Se ele escolher cooperar ou não, é irrelevante. Quer queira ou não, ele tem que fazer isso. E se ele fizer isso por conta própria, não precisamos nos preocupar com esses detalhes. Então, o que você está sugerindo? Heilig ergueu uma sobrancelha, percebendo que nesse quesito, a mente de Ortoren funcionava melhor. Era mais astuta, mais implacável. Ele decidiu que o melhor seria seguir a liderança de Ortoren. Os lábios de Ortoren se curvaram em um sorriso malicioso. Primeiro, precisamos tirar Shiki da prisão. Isso precisa ser planejado com cuidado. Devemos criar a ilusão de que ele escapou por conta própria, mas, na realidade, manteremos Shiki sob nosso controle total do começo ao fim. Aliás, é melhor matá-lo logo de início para evitar problemas. Contanto que o corpo esteja em nossas mãos, é tudo o que importa. Vendo que Heilig e Shaki não reagiram nem se opuseram ao assassinato de Shiki, Ortoren acenou discretamente com a cabeça antes de prosseguir. Assim que tivermos o tal fugitivo Shiki sob controle, podemos prosseguir com a operação contra Mary Geoise. Na G5 temos um oficial da marinha chamado Isho, cuja habilidade é Azushi no Mi, do tipo paramecia. Isso significa que podemos imitar o estilo de Shiki o mais fielmente possível. Vamos reunir todo tipo de objeto aleatório, navios de guerra, pequenas ilhas, coisas assim, e lançá-los sobre Mary Geoise de cima. Levando em conta as notícias anteriores sobre a fuga de Shiki, o que você acha que Mary Geoise presumirá quando o caos se instaurar? Eles imediatamente pensarão que é Shiki se vingando do governo mundial, respondeu Heilig sem hesitar. Exatamente. Ortoren assentiu. Mas como as habilidades não são idênticas, precisaremos de uma noite completamente escura para fazer isso. Sob a proteção da escuridão, quando ninguém puder enxergar claramente, Isho usará seu poder para manipular o cadáver de Shiki. Faremos com que ele voe por uma área visível de Mary Geoise, mas fora do alcance de seus ataques. Apenas uma aparição rápida. Isso por si só será suficiente para dar impacto à história. Heilig ficou estupefato com o plano. Ele encarou Ortoren incrédulo por um momento antes de murmurar. Quando se trata de ser implacável, sorrateiro e incriminar os outros, vocês, fuzileiros navais, são realmente incomparáveis. Vocês, piratas, são apenas um bando de vagabundos amontoados no navio. Se não conseguem se entender, se separam. Mas nós, fuzileiros navais, temos que passar por complexas lutas políticas para subir na hierarquia. Entendeu? Nem lutamos no mesmo campo de batalha, disse Ortoren, lançando um olhar desdenhoso para o caipira Heilig. Este é um plano preliminar, mas na prática precisaremos de preparativos mais meticulosos. Já que estamos incendiando Mary Geoise, não podemos simplesmente atear fogo no lugar e ir embora, podemos? Libertar as 3 irmãs é libertação, e libertar todos os escravos em Mary Geoise também é libertação. Podemos muito bem fazer tudo direito de uma vez só. Enquanto Ortoren dizia isso, seu tom tornou-se ligeiramente mais complexo. Considerem isso uma pequena forma de redimir alguns dos pecados que nossos fuzileiros navais cometeram enquanto ajudavam o tirano. Em alguns aspectos, seus fuzileiros navais são realmente um pouco tique. Ao ver a expressão de Ortoren, Heilig balançou a cabeça com um suspiro. Ortoren o ignorou e continuou.
continuou, se vamos libertar esses escravos, não podemos simplesmente deixá-los se dispersarem. O terreno da Headline está ali mesmo. Eles não têm para onde ir, alguém precisa recebê-los. Heilig e Shaq ficaram paralisados por um instante, depois balançaram a cabeça negativamente. Receamos que não possamos fazer nada a respeito. Eu sei que você não consegue. É por isso que precisamos de um novo parceiro, meu bode expiatório pessoal. Isso também dá a vocês dois mais uma camada de proteção, para que se forem descobertos, não me arrastem junto, resmungou Ortoren. Quem? Heilig ignorou o tom dele e perguntou diretamente. O exército revolucionário respondeu Ortoren sem hesitar. Esse Ortoren era realmente implacável. Queimar Mary Geoise não foi suficiente. Ele planejava apunhalar o governo mundial pelas costas enquanto fazia isso. A enorme população escrava em Mary Geoise. Como poderiam eles sentir algo positivo em relação ao governo mundial? Eles os odiavam. Nada desejariam mais do que destruir o governo. Entre eles, certamente haveria aqueles que não queriam mais nada com o conflito. Mas também haveria muitos que ansiavam por vingança. E o que são essas pessoas? Recrutas em potencial perfeitos para o exército revolucionário. E com Ortoren expandindo a influência do G5, o risco de ser exposto só aumentava. Nesse momento, ele precisava de alguém poderoso que se destacasse nos mares e desviasse a atenção do governo mundial do G5, aliviando a pressão sobre seu lado. Após avaliar suas opções, Ortoren concluiu que o exército revolucionário era o ideal. E à medida que o exército revolucionário crescia, tornava-se um cliente cada vez mais promissor para alguém como ele. Armas, navios de guerra, até mesmo produtos futuros como grãos cultivados no Cowbelt, ele poderia vender tudo isso aos revolucionários. Vocês saqueiam esses nobres senhores na linha de frente, abrindo caminho para os reis, e nós os apoiamos como a sólida força financeira que transforma esse saque em capital. Perfeitamente razoável. Mas havia um problema. Como bode expiatório designado por Ortoren, Dragon já havia sido traído por ele inúmeras vezes. A confiança mútua entre eles era praticamente inexistente. Dragon certamente estava em alerta máximo contra ele. Portanto, se alguma cooperação viesse a acontecer, Ortoren primeiro teria que esclarecer esses mal-entendidos entre eles. Isso exigiria uma demonstração de sinceridade. E ao usar o incêndio criminoso no Mary Geoise como moeda de troca, entregando algumas provas incriminatórias sobre si mesmo para conquistar o exército revolucionário, Ortoren imaginou que isso contava como sinceridade suficiente. Se cheguei até aqui e você ainda não confia em mim, quer que eu corte a cabeça de um dos 5 anciãos como presente de boas-vindas? Então, para que precisamos de um exército revolucionário? É claro que não havia nenhuma vantagem concreta que pudesse ser oferecida, nenhuma prova sólida. Caso contrário, ele ficaria à mercê de outra pessoa. Quanto a informações superficiais e simbólicas, essas serviriam. Mesmo que Dragon tentasse ameaçá-lo com isso, a questão permanecia. O governo mundial confiaria em Ortoren, seu próprio pilar, ou em Dragon, o líder criminoso que se opunha abertamente a eles? Sem provas concretas e apenas com palavras como guia, o que Dragon poderia de fato conseguir? Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 227. Mar do Leste, o porto da vila de Shimotsuki. Dragon estava de pé no cais do porto, sorrindo enquanto dizia: esta remessa de grãos é importante para nós. Muito obrigado, Koushirou. O homem parado à sua frente era de fato Shimotsuki Koushirou. Parecia jovem, já usava óculos e tinha um sorriso caloroso e gentil no rosto. Ao ouvir a gratidão de Dragon, balançou a cabeça levemente. Você é um homem com grandes ambições. Como seu amigo, isso é o mínimo que posso fazer. Os grãos serão colocados no lugar de sempre. Pegue-o sempre que precisar. Koushirou era o principal proprietário de terras da vila Shimotsuki, um fato refletido no próprio nome da vila. E a vila Shimotsuki não era um vilarejo isolado, mas parte de um reino no Mar do Leste. Embora Koushirou não fosse da nobreza, ele ainda era um rico proprietário de terras e respeitado membro da pequena nobreza local com notável influência. Não havia muito em que ele pudesse ajudar Dragon, mas juntar discretamente alguns grãos para sustentá-lo era um favor fácil. Embora a vila Shimotsuki fosse remota, quanto mais tempo Dragon permanecesse ali, maior seria o risco para ambos os lados. Por isso, ele não se deteve em formalidades. Após se despedir, embarcou em seu navio e partiu imediatamente. Em pouco tempo, a embarcação desapareceu no horizonte da vila de Shimotsuki. Dentro da cabana, Dragon segurava uma folha de papel na mão. Ele riscou uma linha com a caneta, franzindo a testa enquanto dizia com uma expressão preocupada: nestes últimos 2 anos, cada vez menos amigos estão dispostos a continuar nos apoiando. Desde o calendário do Círculo Marinho de 1502, o Exército Revolucionário havia sido oficialmente designado pelo governo mundial como uma organização armada antigovernamental e legal. Antes disso, Dragon ainda tinha uma rota de retorno. Mas agora, como líder do Exército Revolucionário, ele havia sido taxado de criminoso extremamente perigoso e cruel. Embora ainda não tivesse conquistado o título de criminoso mais perigoso do mundo, a mensagem era clara. Nessas circunstâncias, o número de pessoas dispostas a arriscar a execução apenas para continuarem sendo suas amigas naturalmente diminuiu. Aqueles que permaneceram ou valorizavam seus laços, como Koushirou, que ainda prestava toda a ajuda discreta que podia, ou eram oportunistas que apostavam no exército revolucionário, esperando obter benefícios com sua ascensão, como Ortoren. Ainda assim, Dragon se referia a qualquer pessoa que apoiasse sua causa como amigos. Após a fala de Dragon, Ivankov, sentado à sua frente, deu de ombros com um toque de resignação. A situação nos últimos 2 anos tem sido muito difícil para nós. Seja pela repressão do governo mundial ou pelo nível de atenção que nos dedicam, tudo está muito mais severo do que antes. Nosso espaço de atuação continua diminuindo, e isso significa que a confiança que alguns estrangeiros depositam em nós diminui junto. Acho que para romper esse impasse, precisamos de uma vitória decisiva e memorável. Só provando ao mundo exterior que ainda temos força suficiente para nos opormos ao governo mundial conseguiremos mais apoio secreto. Ouvindo atentamente, Dragon assentiu em concordância. Embora o exército revolucionário tivesse bases secretas espalhadas pelo mundo, ainda lhe faltava uma verdadeira fundação, uma fortaleza adequada. Sem isso, não conseguia se sustentar nem produzir seus próprios suprimentos. Nessa situação, sua sobrevivência dependia de explorar os nobres para garantir grandes quantidades de riqueza, em outras palavras, atacar continuamente a aristocracia.
saqueando e pilhando suas fortunas. Eles então contaram com seus amigos para converter esse tesouro nos recursos de que precisavam. Mas com a crescente pressão dos últimos 2 anos, a situação do exército revolucionário tornou-se difícil. Embora tivessem acumulado considerável riqueza derrubando nobres e disseminando ideais revolucionários, grande parte dela estava agora estagnada. O número de aliados dispostos a arriscar ajudá-los a liquidar ativos havia diminuído. Nem todos conseguiam suportar a pressão. Como resultado, Dragon possuía muita riqueza que não pôde ser transformada em impulso para o exército revolucionário. A redução do ímpeto externo limitou suas operações. Com seus movimentos restringidos, até mesmo sua capacidade de obter riqueza no futuro diminuiria drasticamente, mergulhando-os em um ciclo vicioso. A força do exército revolucionário definharia gradualmente, eventualmente tornando-se nada mais do que um incômodo menor, facilmente esmagado pelo governo mundial. Essa era precisamente a estratégia que o governo mundial estava utilizando. Como mencionado anteriormente, ao longo de seus 800 anos de história, o governo mundial teve períodos de apoio, mas suas eras de tirania foram igualmente numerosas. Nesses períodos, eles lidaram com inúmeros grupos semelhantes ao exército revolucionário e não lhes faltava experiência. Dragon sabia disso muito bem. E a solução proposta por Ivankov era de fato uma maneira eficaz de se libertar. Este mundo não carecia de indivíduos ambiciosos. Até mesmo Orthorin já havia avaliado a natureza do exército revolucionário. Pelo menos naquele momento, aos olhos de tais pessoas ambiciosas, o exército revolucionário servia como um precursor, abrindo caminho para reis. Uma força usada para testar o poder do governo mundial. Se ele conseguisse expandir e fortalecer seu poder, todo tipo de investimento surgiria naturalmente. Alguns poderiam até começar a formar organizações semelhantes, preparando-se para desmembrar o governo mundial. Mas se ele vacilasse e todos percebessem que o governo mundial permanecia tão forte quanto antes, o exército revolucionário seria abandonado num instante. Todas as facções ambiciosas se submeteriam à grande bandeira do governo, continuando a agir como uma grande e harmoniosa família. Orthorin, em plena formação do G5, não era diferente daqueles oportunistas ambiciosos. Ele também estava usando o exército revolucionário. Agora que o exército revolucionário mostrava sinais de declínio, se Dragon ainda quisesse o apoio de seus vários amigos, ele precisava criar um incidente de grande impacto, algo grande o suficiente para provar a esses investidores que eles ainda tinham força para confrontar o governo mundial de frente. Se ele conseguisse realizar um evento suficientemente impactante, a situação mudaria drasticamente. Enquanto Dragon ponderava sobre como causar tal choque, algo que permitisse a cada amigo testemunhar em primeira mão que o exército revolucionário ainda era capaz e formidável, que aquele era o estágio inicial de sua revolta e o momento de investir, garantir uma participação e colher os frutos quando a vitória chegasse, o Dendemushi em sua mesa tocou repentinamente. O Dendemushi pessoal de Dragon possuía apenas algumas frequências armazenadas capazes de alcançá-lo. Qualquer um que conseguisse contatá-lo através dele era considerado valioso por Dragon. Portanto, no instante em que o Dendemushi tocou, ele olhou imediatamente e uma confusão brilhou em seus olhos. Quem ligou foi bem Orthorin. O que diabos aquele desgraçado quer agora? Murmurou Dragon confuso. Ele admitiu prontamente que Orthorin era uma pessoa incrivelmente valiosa, especialmente depois de testemunhar a grande era que Orthorin havia previsto chegar bem diante de seus olhos em Logeton. Isso só aumentou a curiosidade de Dragon por ele. Naquela época, Orthorin claramente possuía a capacidade de impedir que a situação se agravasse, mas não interveio. Em vez disso, riu como um lunático. Como Dragon poderia confiar em alguém assim? Mas embora reconhecesse o valor de Orthorin, ele também sabia perfeitamente que o homem era a personificação do problema. O desgraçado não tinha enganado muitas vezes, mas cada vez que o fazia quase matava Dragon. Mesmo agora, muitos no mar acreditavam que metade do caos da grande era dos piratas devia ser atribuída a ele, o criminoso cruel, que supostamente mantinha encontros secretos com o rei dos piratas Roger no Mar do Sul. Deus me ajude. Quando foi que eu me encontrei com Roger em segredo? Que absurdo. Após hesitar por um instante, Dragon respirou fundo e atendeu ao chamado. Orthorin? Ah. Quanto tempo, Dragon? Como você tem estado ultimamente? Orthorin o cumprimentou com um tom excessivamente familiar. A expressão de Dragon se contraiu. Quem estivesse ouvindo pensaria que eles eram amigos de longa data. Mais ou menos. Respondeu Dragon desplicentemente antes de ir direto ao ponto. Você não me contata há anos. Se está ligando agora, com certeza precisa que eu assuma a culpa por alguma coisa, não é? Haha. Orthorin soltou uma risada sem graça. Quem você pensa que eu sou? Sou amigo íntimo do seu pai. Ouvi dizer que o exército revolucionário não anda muito bem ultimamente, então vim lhe dar alguns conselhos. Ótimo. Só por essas poucas palavras, já posso dizer que você está aprontando alguma coisa, disse Dragon sem rodeios. Ainda assim, apesar de zombar dele, Dragon pretendia ouvir. Queria saber que tipo de desastre Orthorin planejava infligir ao exército revolucionário desta vez. Se o preço fosse certo, Dragon honestamente não se importaria de ser o bode expiatório. Sua reputação já estava irreparável. O que de pior poderia acontecer? Conversa fiada não significava nada. Tudo dependia dos benefícios. Se a recompensa fosse alta o suficiente, mesmo sabendo que Orthorin era uma armadilha ambulante, Dragon ainda estava disposto a entrar em cena. Capítulo 228. Inicialmente, Heilig ficou surpreso com o fato de Orthorin ter conseguido contatar Dragon, do exército revolucionário, mas, considerando o status de Dragon e a relação de Orthorin com Garp, tudo fez perfeito sentido. Dado o caráter traiçoeiro e as ações de Orthorin, parecia até o desfecho mais natural. Por sua vez, Orthorin, por certos motivos, não fez nenhum esforço para evitar Heilig ou Shak. Ele se sentou abertamente na taverna, conversando com Dragon. As coisas têm estado bastante sombrias para o seu exército revolucionário nestes últimos 2 anos, disse Orthorin no Dendemushi, com um tom solene. Dragon deu uma risadinha do outro lado da linha, balançando levemente a cabeça antes de responder. Você está realmente preocupado se a situação do nosso exército revolucionário está difícil? Não precisa ser tão formal, sério. Respondeu Orthorin e continuou. Nosso G5 está se expandindo para muitos novos empreendimentos agora.
Em breve planejamos entrar em mercados como o de alimentos e suprimentos militares. Ouvindo que as coisas não estão indo bem para você, pensei em vir especificamente para oferecer algum apoio a este meu bom irmão. Nesse momento, um lampejo de genuíno interesse iluminou os olhos de Dragon. Ele se dirigiu ao Dendemushi. Parece que você está falando sério sobre expandir e fortalecer suas operações. Me contando tudo isso, você não tem medo de que eu vaze a informação para o governo mundial? Viu? Isso é confiança. Se eu não confiasse em você, compartilharia isso com você? Respondeu Orthorin, com um tom carregado de insinuação de que o considerava da família Dragon. Na verdade, embora pretendesse entrar nesses setores, Orthorin ainda não tinha planos de colocar o G5 em discussão. Ele certamente precisaria de alguém para atuar como porta-voz. Quanto ao candidato, o plano atual era provavelmente atribuir o cargo ao contra-almirante da reserva dos fuzileiros navais, o senhor do Flamingo. Então, o que você queria discutir hoje eram esses assuntos comerciais particulares. Dragon ponderou antes de perguntar. Principalmente eu queria fortalecer nosso vínculo, comentou Orthorin com fingida sinceridade, e acrescentou. Em segundo lugar, poderíamos explorar a cooperação. Empreendimentos comerciais. Cooperação. Dragon captou a essência da questão, murmurando suavemente. Entendo. Então, se eu quiser me tornar seu cliente premium, alguém que possa comprar grãos, suprimentos militares e outros produtos de vocês de forma confiável e a longo prazo, primeiro preciso provar minha lealdade a vocês? Não é bem isso, respondeu Orthorin. Principalmente, houve alguns mal-entendidos entre nós no passado. Receio que você ainda não confie em mim. Por isso, gostaria de colaborar em alguns projetos primeiro. Dessa forma, podemos nos conhecer melhor, construir confiança e então, todos nos sentiremos mais à vontade. Então, como exatamente você imagina essa cooperação? Perguntou Dragon, ponderando por um momento antes de responder. Quero me tornar um almirante e preciso da sua ajuda para conseguir isso, declarou Orthorin sem rodeios. Mal ele terminou de falar, a voz de Dragon baixou. Eu, Dragon, trilhei meu caminho neste mundo confiando em 3 coisas: crueldade, lealdade e uma vasta rede de irmãos. Se você espera que eu traia meus irmãos em troca de sua ascensão e riqueza, você me subestimou seriamente, Orthorin. Orthorin ficou em silêncio por um momento. Ele estava tentado a corrigir a perspectiva de Dragon. Para alguém como você no submundo, crescer e se tornar poderoso. Esses tais 3 princípios deveriam ser trair irmãos, quebrar juramentos e cuidar da esposa do chefe, certo? Mas Orthorin rapidamente se desvencilhou de seus pensamentos, sorrindo enquanto respondia. Claro que eu não o julgaria mal, considero o meu parente mais querido, meu próprio irmão de sangue. Como eu poderia pedir que você traísse os seus? Se você os traiu hoje, poderia me trair amanhã. Não concorda? Dragon achava que tinha razão, mas a implicação era tão perturbadora que ele não conseguiu encontrar uma resposta. Então, como você quer que eu ajude? Perguntou Dragon após pensar um pouco. Informações confidenciais. Orthorin primeiro fingiu mistério, depois sussurrou. A Terra Santa está se preparando para agir contra o comandante em chefe. Você serviu nos fuzileiros navais, então entende o que isso significa, certo? Entendo a implicação, mas já que os superiores estão considerando uma mudança com a sua posição, duvido que alguém em Marineford possa rivalizar com você. Você realmente precisa da minha ajuda? Perguntou Dragon, um pouco confuso. Embora não estivesse na marinha há muitos anos, Dragon ainda tinha uma compreensão clara da situação atual. Dadas as habilidades de Orthorin e sua posição, havia apenas alguns na marinha que poderiam competir realisticamente com ele pelo posto de almirante. E entre eles, Orthorin tinha vantagem. Ele realmente precisava da ajuda de Dragon? Mas no instante em que pensou nisso, Dragon enrijeceu, percebendo algo de repente. Falou sem hesitar. Está preocupado que as coisas não estejam seguras o suficiente. Então quer se livrar de um dos seus concorrentes para garantir que ninguém possa atrapalhar seus planos? Você sempre foi próximo de Kuzan, e Borsalino não é do tipo que briga por nada. Então, planeja me usar para eliminar Sakazuki. Assim sua maior ameaça desaparece e sua promoção a almirante se torna garantida. Você é implacável, Orthorin. Orthorin? Eu pensava que Orthorin já era implacável, frio e desavergonhado. Mas você, Dragon, com suas sobrancelhas grossas e rosto honrado, consegue ser tão cruel? Ainda bem que um encrenqueiro como você foi expulso dos fuzileiros navais. Senão, eu realmente teria um rival à altura, disse Orthorin para o Dendemushi com um suspiro. Dragon respondeu em voz baixa. Mesmo sendo agora um inimigo do governo mundial, não sou tão cruel quanto você pensa. Sakazuki e eu não guardamos rancor e nos damos muito bem. Se você quer que eu seja sua faca, então você realmente. Eu sei que você não é assim. Relaxa, eu nunca planejei. Orthorin interrompeu antes que Dragon pudesse terminar. Mas antes que ele pudesse terminar a frase, Dragon o interrompeu. Você teria que aumentar o preço. Eles falaram quase ao mesmo tempo, e a linha caiu num estranho silêncio. Dragon ficou paralisado por um instante do outro lado da linha, o rosto corando ao perceber o quão ridículo aquilo soava. Após hesitar, Orthorin não resistiu à tentação de perguntar. Quanto custa? Não me interpretem mal. Ele não tinha absolutamente nenhuma intenção de eliminar Sakazuki. Ele estava simplesmente curioso para saber quanto alguém como Dragon achava que Sakazuki valia. Ai, Dragon pigarreou, ignorando completamente a pergunta. Mudou de assunto. Pare de perder tempo com bobagens. O que você quer que eu faça, afinal? Eis a situação. Você sabe que o almirante Sengoku me tratou incrivelmente bem. Os assuntos dele são meus assuntos. A movimentação vinda de cima agora, mas parece que levará anos para se concretizar. O almirante Sengoku é um homem ambicioso. Se ele pudesse se tornar almirante da frota um pouco antes, poderia realizar seus ideais mais cedo, trazendo mais justiça e cuidado a estes mares. Portanto, esperar anos só atrasaria seu progresso. E se o almirante Sengoku não progredir, como eu vou progredir? Disse Orthorin com indignação moralista. Do outro lado da linha, Dragon serviu-se calmamente de chá, sem demonstrar qualquer intenção de dar atenção ao que Orthorin havia dito. Orthorin não esperava uma resposta de qualquer forma. Após uma breve pausa, ele continuou. Já investiguei o assunto. Resumindo, a comoção se deve ao fato de o atual comandante em chefe estar considerando a aposentadoria, mas apenas considerando. Levará mais 2 ou 3 anos até que algo se estabilize. Então eu estava pensando, já que é esse o caso, talvez eu possa acelerar as coisas. Acelerar as coisas. Dragon franziu a testa tentando entender o significado. Sim, não conheço esse tal de comandante em chefe. Nunca nem o vi. Então não há necessidade de cortesia. O que eu penso é, se a aposentadoria dele vai levar anos de enrolação, por que não encontrar um jeito de tirá-lo de vez? Se ele vai se aposentar de qualquer jeito, por que dar uma volta tão grande? Assim é mais fácil para todo mundo, não é?
disse Ortoren, como se estivesse dizendo algo perfeitamente razoável. Dragon parecia ainda mais perplexo. O que isso tem a ver comigo? Não me diga que você acha que eu tenho conexões para influenciar a posição do comandante em chefe. Isso é me dar crédito demais. Dificilmente. Eu sei exatamente do que você é capaz, disse Ortoren com uma risadinha. Mesmo sabendo o que ele queria dizer, Dragon ainda sentia que aquele cara o estava menosprezando. Então, basta inventarmos um escândalo enorme para ele, forçá-lo a assumir a responsabilidade e fazê-lo renunciar. Problema resolvido. Ortoren continuou sem deixar Dragon falar. Você quer que eu cause problemas para ele? Dragon finalmente entendeu, esfregando o queixo. Isso não vai ser fácil. É fácil. Eu já tenho o plano. Você só precisa cooperar. Vamos incendiar Mary Geoise. Ele não vai conseguir ficar sentado mesmo que queira, disse Ortoren casualmente. Dragon congelou. Queimem Mary Geoise. Como você pode dizer isso como se não fosse nada? Se eu não tivesse ouvido as palavras exatas com esse tom descontraído, teria pensado que você estava me convidando para um churrasco. Capítulo 229. Olhando fixamente para o Dendemushi desconectado em sua mão, Ortoren franziu a testa e murmurou, que cara grosseiro. Desligando sem nem dizer nada? Heilig já estava se dobrando de tanto rir, batendo no braço do sofá. De repente você o convida para queimar a Terra Santa com você. O fato de Dragon não ter te xingado na hora já demonstra uma educação incrível. Hahaha. Do que você está rindo? Continue assim e eu vou te cobrar a mais. Ortoren lançou um olhar fulminante para Heilig. Sabendo que Ortoren não tinha vergonha nem limites, e que com certeza exigiria mais dinheiro, Heilig rapidamente se lembrou de sua própria rotina de trabalho. Se provocasse aquele sujeito e acabasse com cobranças extras, talvez tivesse que fazer hora extra só para pagar. Então, agarrou a própria coxa, o rosto ficando vermelho enquanto reprimia o riso. Ao ver Heilig finalmente parar de rir, Ortoren bufou 2 vezes. Ele estava prestes a falar quando outra gargalhada veio de perto. Virou a cabeça bruscamente, pronto para repreender Shaq, mas congelou ao ver que era Gion agarrando a barriga e rindo incontrolavelmente. Ah, deixa pra lá. Ligeiramente constrangido, Ortoren cutucou Gion com o pé para fazê-la parar. Só então murmurou para si mesmo. Talvez o sinal estivesse ruim. Vou ligar de novo. Ele tocou 2 vezes no Dendemushi. O sinal foi transmitido, mas antes mesmo que o Dendemushi emitisse 2 pios, ele desligou, a ligação caiu instantaneamente. O rosto de Ortoren se contraiu. Ele lançou um olhar feroz pela sala. Todos rapidamente assumiram expressões como quem diz, não vi nada. Satisfeito, ele descou novamente. Dessa vez ele não teve que sofrer muita humilhação. Dragon entendeu rapidamente, embora seu tom demonstrasse clara impaciência. O que foi? O sinal estava ruim mais cedo? Perguntou Ortoren, tentando encontrar uma desculpa. Como poderia ser o sinal? Eu desliguei seu Dendemushi, disse Dragon sem rodeios. Qual é o seu problema? Por que você está perdendo a paciência de repente? Você não tem nenhum modo de ser? Não pode me mostrar um pouco de respeito? Retrucou Ortoren, igualmente irritado. Você tem a audácia de me perguntar isso? Eu é que deveria estar pedindo respeito. Dragon retrucou. Você se ouviu antes? Me pedindo para ir queimar a Terra Santa com você? Olha, mesmo que eu não seja qualificado para lhe dar lições, ainda assim vou dizer. Ortoren, você é um fuzileiro naval, não um revolucionário. Você está louco? Você já sabe se eu sou louco ou não, respondeu Ortoren em tom monótono. Dragon ficou em silêncio por um segundo. Certo. Esse cara é mentalmente instável. Por que eu estou discutindo com ele? Rangendo os dentes, ele disse. É impossível conversar com alguém com seus problemas mentais. Chega, vou desligar. Não me contate a menos que seja absolutamente. Não me contate de jeito nenhum. Vila Fuxia, Ortoren murmurou. Dragon, que estava prestes a desligar, congelou. Seus olhos endureceram. O que você quer dizer? Você sabe que sou louco. Se me provocar demais, sou capaz de qualquer coisa, disse Ortoren em um tom sombrio e ameaçador. Dragon explodiu em fúria. Como você pode ser tão desprezível? Como você pôde trair a confiança que meu pai depositou em você? Ele lhe contou essas coisas apenas para que você as usasse para me ameaçar? Estou fazendo isso pela causa dos fuzileiros navais e pela justiça. A bondade do almirante Sengoku para comigo é imensa. Até mesmo Garp-san. Ortoren parou por aí. É claro que Ortoren era desprezível. Seus limites eram baixos, pateticamente baixos, mas ainda assim existiam. Tudo que ele dizia não passava de conversa fiada. Na hora de agir, ele não conseguia. Dragon já havia se acalmado, aparentemente voltando a si. Sua voz estava firme quando disse, você só fala. Não acredito que alguém como você seja capaz de fazer algo assim. Como você ousa apostar no meu caráter? Acha isso apropriado? Vendo que Dragon não estava caindo na dele, Ortoren retrucou frustrado. Talvez você seja implacável em seus métodos, mas se realmente não tivesse limites, não teria alcançado sua posição atual na marinha. O almirante Sengoku, meu pai, nenhum deles é cego. Se você realmente não tivesse princípios, eles não o valorizariam como valorizam. E além disso, palavras podem ser fingidas, mas pessoas não. Se você não tivesse princípios, não estaria no topo deste mar, Ortoren. O tom de Dragon era firme e resoluto. Ao ouvir isso, Ortoren de repente não conseguiu distinguir se Dragon o estava insultando ou elogiando. Isso o deixou um pouco envergonhado. Chega. Conversar bobagens com você é inútil. Vou ser direto. Meu plano já está traçado. Com ou sem você vou levá-lo adiante. Mas se você se juntar a mim, meus ganhos serão muito maiores. E honestamente, trabalhar comigo também beneficia o seu exército revolucionário, não é? Veja a situação. Não me diga que você não está louco para dar a volta por cima, para dar um tapa bem dado na Terra Santa. Deixe de lado os testes inúteis e a conversa fiada. Se trabalharmos juntos, ambos os lados se beneficiam. De agora em diante, o mercado e os suprimentos do G5 estarão totalmente abertos ao seu exército revolucionário. Teremos ainda mais negócios juntos a longo prazo. Se você recusar, reze para nunca precisar de nada meu no futuro. Ortoren finalmente explodiu, expondo tudo de uma vez. Do outro lado da linha, Dragon ouviu a ameaça de Ortoren. Ele quase
desligou várias vezes, mas no fim se conteve, porque Ortorin estava certo. Se o G5 abrisse completamente o comércio com o exército revolucionário, a situação deles melhoraria imediatamente. E sim, eles precisavam desesperadamente de uma vitória limpa e decisiva. Um golpe que atingisse o governo mundial e a Terra Santa em cheio, mostrando ao mundo que o exército revolucionário ainda podia lutar. Após um longo silêncio, Dragon finalmente falou: se eu realmente assumir isso por você, não haverá mais espaço para negociação entre mim e o governo mundial. Será uma luta até a morte. Então, deixe-me ser claro, se eu achar que há algo errado ou perigoso em seu plano, eu me retirarei a qualquer momento. Não correrei riscos por você. E outra coisa, o que você ofereceu antes não é suficiente. Você precisa aumentar o preço. Como? Perguntou Ortorin em voz baixa. O que você quer? Viver de saques não é uma solução a longo prazo. Seu G5 está prosperando. Claramente vocês sabem o que estão fazendo. Não vou pedir muito, mas pelo menos me deem uma oportunidade. Deixem meus homens ganharem dinheiro com vocês. Não é pedir demais, é? Dragon declarou sua exigência sem rodeios. Você tem muita confiança em si mesmo, disse Ortorin, genuinamente surpreso. Dragon deu uma risadinha. Tenho confiança nos meus camaradas do exército revolucionário. Somos pessoas de convicções inabaláveis. À primeira vista, o pedido de Dragon para que Ortorin desse ao seu exército revolucionário uma forma de ganhar dinheiro não parecia grande coisa. Parecia perfeitamente razoável, garantir uma renda estável para suas tropas. Mas na realidade, abrir essa porta significava que a influência de Ortorin se infiltraria diretamente no exército revolucionário. Se o instinto político de Ortorin fosse aguçado o suficiente para superar o de Dragon, ele poderia eventualmente controlar o exército revolucionário da mesma forma que o governo mundial controlava os fuzileiros navais, através de seus bolsos. Ortorin não acreditava que alguém como Dragon pudesse ignorar isso. Por isso, a confiança de Dragon lhe pareceu notável. Já que você tem coragem suficiente para me deixar mexer aí, por que eu recusaria? Respondeu Ortorin com uma risada, ao perceber a confiança na voz de Dragon. Isso representou um acordo preliminar entre eles. Dragon não perdeu tempo. Sem perguntar nada sobre o plano em relação ao Dendem Mushi, ele simplesmente perguntou: onde você está agora? Arquipélago Sabaldi, respondeu Ortorin com a mesma clareza. Espere por mim. Se eu atravessar o Cal Belt diretamente, devo chegar em cerca de 15 dias. Conversaremos pessoalmente, respondeu Dragon prontamente. Com isso, os dois encerraram a chamada, cada um desligando o Dendem Mushi. Capítulo 230. O arquipélago Sabaldi ficava perto do quartel-general da Marinha em Marineford, o que também significava que uma vez passado pelo portão da justiça, era possível chegar à prisão submarina de Impel Down em pouco tempo. Após receber a resposta definitiva de Dragon, Ortorin não tinha intenção de ficar parado em Sabaldi. Ficar olhando fixamente para aquele caipira do Heilig. Qual era o sentido disso? É melhor dar andamento ao plano o mais rápido possível. Então, ele decidiu ir primeiro a Impel Down e ter uma conversa franca com Magellan, planejando como facilitar a fuga de Shiki sem problemas. Em pouco tempo, Ortorin retornou a Marineford com Gion. Gion optou por permanecer no quartel-general por um tempo, enquanto Ortorin nem hesitou. Embarcou imediatamente em um navio de guerra e ordenou à tripulação que rumasse para aquele inferno, Impel Down. Somente após atravessar o portão da justiça, Ortorin sacou seu Dendem Mushi e contatou o almirante Sengoku. O almirante Sengoku respondeu rapidamente, parecendo confuso. O que está acontecendo? Ouvi dizer que você estava no quartel-general agora mesmo. Agora você abandona Gion e foge por conta própria? Vocês dois discutiram? Nada disso. Ortorin dispensou a pergunta casualmente e então perguntou: almirante, se bem me lembro, seu aniversário está chegando, não é? Ao ouvir isso, o almirante Sengoku soltou uma risada. Como assim em breve? É só o começo do ano. Meu aniversário é só em maio. E você sabe que eu não comemoro aniversários mesmo, então não precisa se preocupar com isso. Por que perguntar? Pretende me dar um presente? Hahaha, sim. Estou preparando um presente bem generoso. Você cuidou muito bem de mim ao longo dos anos, disse Ortorin rindo. Agradeço a intenção, mas fique com o presente. Não abra essa porta. Se eu aceitar o seu, como poderei recusar o de todos os outros? Disse Sengoku, rejeitando-o, embora claramente parecesse satisfeito. Não se preocupe, não será nada de mau gosto. Ninguém poderá reclamar, respondeu Ortorin. Então mudou de assunto. A propósito, almirante, estou a caminho de Impel Down. Gostaria de lhe perguntar algo. Que negócios você tem em Impel Down? Perguntou Sengoku, confuso. Bem, a G5 tem uma parceria de longa data com Impel Down no fornecimento de mão de obra. Já que estou vindo para cá, pensei que deveria pelo menos fazer uma visita a Magellan, o grande guardião, e fortalecer nosso relacionamento, disse Ortorin, oferecendo uma desculpa aceitável. Sengoku não deu muita importância e perguntou casualmente: então, sobre o que você quer consultar? Magellan, podemos confiar nele? O tom de Ortorin baixou, indo direto ao ponto. Sengoku ficou em silêncio. Confiável? Se Ortorin estava perguntando isso, claramente não se tratava de questões superficiais. Se fosse tão simples, não haveria nada a perguntar. Magellan podia ser o chefe de Impel Down, mas a prisão ainda estava sob o comando do quartel-general da Marinha. Ele tinha um status equivalente ao de um vice-almirante e se reportava diretamente aos almirantes da frota e almirantes. Ao que tudo indicava, ele era absolutamente um dos seus. Por que questionar sua confiabilidade? Após uma breve pausa, Sengoku falou: você quer dizer que está relacionado ao G5? De certa forma, respondeu Ortorin após refletir por um instante. Então você está pensando em aprofundar sua cooperação com ele? Sengoku deu uma risadinha e acrescentou com um tom significativo: desde o momento em que ele lhe entregou aquele primeiro grupo de piratas, vocês dois já não estão no mesmo barco? Uma expressão de compreensão cruzou o rosto de Ortorin. Aquilo fazia sentido, droga, fazia todo sentido. Magellan provavelmente ainda não fazia ideia de onde os piratas que entregou ao G5 tinham ido parar, nem para que eram usados, e provavelmente não queria saber. Mas na realidade, ele já havia se tornado cúmplice no desenvolvimento do G5. Em termos de importância, ele poderia até ser considerado um parceiro. Se o governo mundial descobrisse as operações secretas que o G5 vinha conduzindo ao longo dos anos, Magellan não teria como se distanciar delas. Então, quando Sengoku disse que eles estavam na mesma situação, ele não estava errado de forma alguma. Enquanto Ortorin refletia sobre isso, Sengoku acrescentou com um tom alegre: além disso, Magellan é um homem muito inteligente.
Caso contrário, ele não seria capaz de ocupar aquele cargo de diretor. Você não concorda? Estar no mesmo barco e ser considerado inteligente pelo almirante Sengoku significava apenas uma coisa: Magellan era alguém em quem se podia confiar. No entanto, Ortorin ainda perguntou: ouvi dizer que ele é muito próximo de você? Ele também foi alguém que este velho promoveu pessoalmente e respondeu ao almirante Sengoku, sem responder diretamente, mas dando toda a resposta necessária. Então eu entendo, disse Ortorin com um sorriso. Na mesma situação. Inteligentes. Com raízes sólidas. Precisava dizer mais alguma coisa? Definitivamente um dos seus. Há mais alguma pergunta que queira fazer? Vendo que Ortorin havia entendido a mensagem, o almirante Sengoku não se alongou no assunto e mudou de assunto. Preciso da ajuda de Magellan para algo. Já que foi o senhor quem o promoveu, almirante, talvez pudesse enviar uma solicitação oficial do quartel-general pedindo que ele coopere comigo. Assim, quando nos encontrarmos, será mais fácil abordar o assunto. Ortorin não hesitou. Se há um problema, você recorre ao chefe. Para que mais serve um chefe? Desde o momento em que Ortorin fez sua primeira pergunta, o almirante Sengoku presumiu que o assunto dizia respeito ao G5. E sobre esse assunto, ambos os lados mantinham o mesmo entendimento tácito. Não pergunte muito. Se você não relatar, eu não sei de nada. Então o almirante Sengoku não perguntou o que Ortorin planejava fazer. Ele simplesmente disse em tom calmo: entendido. Como sempre, não cause muita confusão. Resolva as coisas discretamente. Claro, claro, prometeu Ortorin imediatamente. Em pouco tempo, o almirante Sengoku desativou o Denden Mushi, e Ortorin se sentiu muito mais confiante em relação à situação. Se ele abordasse Magellan de repente para discutir a possibilidade de organizar a fuga de Shiki, mesmo com a extensa relação de cooperação laboral entre eles, seria extremamente inapropriado. Magellan poderia até se recusar a concordar. E, obviamente, no momento em que ele mencionasse o assunto, Magellan iria direto ao almirante Sengoku para relatar. Isso colocaria Ortorin em uma posição passiva. Mesmo que ele acreditasse que poderia explicar as coisas claramente, o almirante Sengoku poderia não aceitar um plano tão ousado e explosivo. Até mesmo Dragon balançou a cabeça diante da ideia de incendiar a Terra Santa, quanto mais o período Sengoku. Mas um bom subordinado deve saber como aliviar o fardo do seu superior. Faça a tarefa primeiro. Ajude-o a se reerguer. Como ele poderia puni-lo depois? Após refletir sobre o assunto, Ortorin concluiu que o melhor seria que o almirante Sengoku enviasse primeiro uma diretiva vaga. Magellan, sendo um homem astuto, entenderia a mensagem. Assim que a ordem do almirante chegasse e Ortorin comparecesse pessoalmente para lhe dar uma dica sutil de não incomodar o almirante, extremamente ocupado. Com assuntos tão triviais, então o problema não precisaria de mais nenhum relato. E isso tornaria tudo muito mais fácil para Ortorin. Quanto a saber se Magellan perceberia que algo estava errado se Shiki escapasse e imediatamente causasse caos na Terra Santa. Se ele não fosse tão estúpido, com certeza perceberia. Mas novamente a essa altura ele já estaria usando as mesmas calças que Ortorin, sendo totalmente cúmplice. Ele se atreveria a denunciar alguma coisa? Quando os nobres da Terra Santa descobrissem, será que o poupariam? Mais importante ainda, desde que tudo corresse bem, seria um enorme mérito para a hierarquia da Marinha. Os altos escalões receberiam promoções e aumentos salariais. E quando o almirante Sengoku se tornasse almirante da frota, não se lembraria ele da contribuição de Magellan. Compare as duas opções: aceitar um favor em silêncio ou explodir tudo e arrastar Ortorin para o fundo do poço. Revelar Ortorin significaria a perda de todas as promoções e aumentos salariais da elite da Marinha. Como Magellan sobreviveria nesse sistema? Como alguém que o próprio Sengoku chamou de um homem inteligente, Magellan certamente levaria essas consequências em consideração. E para Magellan, uma vez que a poeira baixasse, ele passaria de um subordinado importante promovido pessoalmente por Sengoku a um confidente de confiança do almirante da frota Sengoku. Emocionalmente e logicamente, ele não teria motivos para se voltar contra Ortorin depois disso. Quem sabe? Ele pode até acabar me agradecendo. Ortorin bateu palmas e murmurou para si mesmo, satisfeito. Capítulo 231. Impel Down. Esta era a primeira vez que Ortorin pisava ali em quase 10 anos, desde que se juntara aos fuzileiros navais. Toda a grande prisão de Impel Down era uma estrutura colossal em forma de torre, com sua base afundada no fundo do oceano. Cada nível se elevava em camadas sobrepostas, e a fortaleza que se projetava acima do mar era, na verdade, a menor de todas. Mesmo assim, a porção visível acima da superfície tinha o tamanho de uma pequena ilha. Um espesso anel de muralhas externas circundava a fortaleza, e além dessas muralhas, uma poderosa frota de fuzileiros navais mantinha vigilância constante. As águas circundantes abrigavam inúmeros gigantescos reis dos mares. Combinado com a posição de Impel Down no Cowbelt, era quase impossível para qualquer navio alcançar a prisão, a menos que fosse levada pelas correntes geradas pelo Portal da Justiça. Juntamente com a Ilha Nunca Adormecida, a Ilha Judicial e o Quartel-General da Marinha, em Marineford, formavam uma tríade de defesas. Por essa razão, a grande prisão era conhecida como a Fortaleza Inexpugnável. Na história original, Shiki cortar as próprias pernas para escapar foi considerado o primeiro fracasso de Impel Down em 800 anos. Mas a verdade era outra. Muito antes de Shiki e Morley, do exército revolucionário, também um gigante, já havia realizado o mesmo feito. Na época, ninguém sabia como ele havia desaparecido, então ele foi simplesmente declarado desaparecido. Somente depois de reaparecer como membro do exército revolucionário é que sua fuga se tornou inegável. Mas a essa altura, quase ninguém se importava com os detalhes do desaparecimento de Morley, e nem Impel Down nem o governo mundial queriam se envergonhar investigando o caso. O incidente foi discretamente abafado, conhecido apenas por alguns. Após Ortorin desembarcar no porto militar externo, o enorme portão embutido na muralha externa se abriu lentamente. De dentro dele emergiu Magellan, alto e imponente em seu uniforme de diretor-chefe, com um largo e sincero sorriso no rosto, enquanto liderava um grande grupo de oficiais superiores de Impel Down para cumprimentá-lo. Ha. Vice-almirante Ben, seja bem-vindo à sua inspeção de Impel Down. Magellan soltou uma gargalhada estrondosa mesmo antes de se aproximar. Magellan havia sido promovido a chefe dos guardiões cerca de 2 anos antes, em 1502. Ele era extremamente jovem para o cargo, apenas 29 anos quando assumiu a grande prisão. Agora, aos 31 anos, ele não era muito mais velho que Ortorin Sama. Mas enquanto Magellan ria, Ortorin sentiu uma leve, porém inconfundível sensação de perigo. Embora não fosse óbvio à primeira vista, um olhar mais atento revelava que tudo que Magellan fazia, cada respiração, cada movimento, liberava uma camada quase invisível de veneno no ar. O ar se agitava com sua respiração, o leve vapor que subia de seus
suor. Até mesmo as minúsculas escamas de pele que se desprendiam dele, tudo era tóxico. Felizmente, Magellan se manteve completamente coberto. Apenas sua cabeça estava exposta. O resto do seu corpo estava selado dentro de seu casaco, luvas e equipamentos de guarda especialmente projetados. Esse era o poder da Akuma no Mi de Magellan, a Doku Doku no Mi do tipo Paramecia. Quem conheceu Magellan entendia uma regra: se você se tornasse seu inimigo, jamais o enfrentasse de perto. No momento em que se aproximasse, o envenenamento era garantido. Uma vez envenenado, seu estado se deterioraria rapidamente e a maré da batalha inevitavelmente viraria. Suas toxinas não podiam ser curadas por meios comuns. Além de seus próprios antídotos especialmente criados, nada conseguia neutralizá-las, a menos que se recorresse a habilidades especiais além dos métodos convencionais. Seu veneno não era apenas potente, era abundante. Quando ele usava todo o seu poder, o volume e a força de suas toxinas podiam rivalizar temporariamente com o poder explosivo das habilidades Logia. Verdadeiramente aterrorizante. Era por isso que Magellan preferia ambientes fechados e confinados. Nesses espaços, ele era praticamente imbatível. Em plena força, ele podia inundar toda Impel Down com névoa tóxica e veneno, e também tinha autoridade para expurgar toda a instalação se necessário. Orthorin possuía uma força física excepcional, mas não tinha o menor desejo de se testar contra as toxinas de Magellan. O veneno de Magellan não era apenas um ataque físico. Se fosse preciso classificá-lo, seria mais próximo de um ataque mágico. Seu suposto corpo de aço talvez não o protegesse em nada. Na melhor das hipóteses, apenas lhe conferiria uma resistência ligeiramente maior após ser envenenado. Embora esses pensamentos fervilhassem em sua mente, a expressão de Orthorin não revelava nada. Ele riu calorosamente e disse: Diretor Magellan, o senhor está sendo formal demais. Somos parceiros há tanto tempo, pode me chamar de Orthorin. Além disso, não estou aqui para uma inspeção. Estou apenas de passagem. Enquanto falava, Orthorin não fez qualquer esforço para esconder suas intenções. Abriu os braços, pretendendo abraçar o imponente Magellan. Mesmo com seus mais de 3 metros de altura, ele só conseguiu alcançar o peito de Magellan. Mas no instante em que Orthorin se moveu, um homem que parecia um pequeno demônio surgiu entre eles, segurando uma máscara de gás. Ele fez um aviso amigável. Vice-almirante Ben, nosso diretor está coberto de toxinas. Embora o senhor seja imensamente poderoso, aconselhamos que tome precauções. Magellan pareceu se lembrar subitamente do problema. Parou abruptamente e deu um sorriso constrangido. Esqueci-me completamente disso. Peço desculpas. Orthorin aceitou a máscara de gás sem hesitar, sorrindo ao recebê-la do homem demoníaco. Hannibal, certo? Obrigado. Na verdade, aquele pequeno demônio era Aníbal. Ao ouvir os agradecimentos de Orthorin, perguntou surpreso: Vice-almirante Ben, o senhor me conhece? O almirante Sengoku me disse. Ele disse que você era a alma mais gentil e corajosa de Impel Down. Orthorin o elogiou sinceramente. Hannibal quase caiu em lágrimas de alegria ao ouvir que até mesmo o almirante falava tão bem dele, e sua admiração por Orthorin cresceu instantaneamente. Após colocar a máscara de gás, Orthorin caminhou ao lado de Magellan. Conversando e rindo, eles atravessaram juntos os portões de Impel Down. Como vai? Está lidando bem com a pressão por aqui ultimamente? Perguntou Orthorin casualmente. Tudo isso graças à ajuda da sua equipe G5. Vocês quase perceberam hoje, esta manhã, 6 navios de guerra chegaram, lotados até a boca. Sobrecarregados na verdade. Quase 15.000 piratas capturados na recente operação foram trazidos. Em um mês normal, temos sorte de receber um carregamento assim, mas em meses ruins, já chegamos a receber 4. Nessa escala, nem mesmo a capacidade de Impel Down vai durar muito. Magellan suspirou, e isso se referia apenas aos embarques consolidados. Houve também entregas dispersas ao longo da semana que a Magellan nem sequer se deu ao trabalho de mencionar. Ao ouvir isso, Orthorin sentiu um pouco de inveja. O que era um fardo aqui seria excelente mão de obra lá no G5. Diretor Magellan, Orthorin começou. Agora somos amigos, interrompeu Magellan. Pode me chamar de Magellan, Orthorin. Ao ver isso, Orthorin não se conteve. Ele riu de coração. Magellan, deixe-me dizer uma coisa, nunca se sinta sobrecarregado. Se o espaço acabar, basta dizer. No G5 sempre há mais a dizer. O que quer que você envie, nós podemos lidar com isso. Com essa promessa, não vou me conter, disse Magellan, feliz. O piso térreo da grande prisão não era um bloco de celas, mas sim a área administrativa, a zona de recreação e o setor de armazenamento da prisão. Em dias normais, os guardas relaxavam ali após seus turnos. O escritório do diretor da prisão de Magellan, no entanto, não ficava neste andar. Localizava-se no nível 4, o Inferno Ardente. Essa localização permitia que Magellan chegasse rapidamente a qualquer nível da prisão. Normalmente, todos que entravam em Impel Down tinham que passar por inspeções rigorosas, mas Orthorin obviamente não precisava delas. Magellan nem sequer mencionou o assunto, levando-o diretamente para a Fortaleza Prisão. Eles também recusaram qualquer acompanhante. Os funcionários de Impel Down que vieram recepcionar Orthorin foram dispensados e enviados de volta às suas funções. Magellan conduziu pessoalmente Orthorin até um elevador exclusivo, descendo em direção à área onde ficava seu escritório. De pé dentro do elevador, Orthorin olhou para os 4 Dendenmushi de vigilância instalados acima. Magellan percebeu e sorriu. Em toda Impel Down, apenas meu escritório não possui vigilância do Dendenmushi. Se quiser conversar, podemos falar lá. Essa era exatamente a minha intenção, respondeu Orthorin com um sorriso. Capítulo 232. O escritório do diretor na grande prisão era enorme, ainda maior que o do almirante Sengoku. Era uma tradição antiga, não algo que Magellan tivesse providenciado por desejo de luxo ou autoridade. Na verdade, apesar do tamanho, tudo que Magellan escolheu pessoalmente para o escritório era extremamente modesto. A decoração e o estilo eram simples. Pelo que Orthorin sabia, Magellan realmente não tinha nenhuma necessidade pessoal especial. O homem trabalhava 4 horas por dia, passava 10 horas no banheiro com diarreia, dormia 8 horas e tinha, no máximo, 2 horas de lazer. Além de precisar de um banheiro de alta qualidade, ele realmente não precisava de mais nada. Hoje, Orthorin percebeu que Magellan
Magellan parecia estar em boa forma. Talvez ele não tivesse comido desde que soube da chegada de Orthorin, para não prejudicar sua imagem. Com esses pensamentos dispersos vagando por sua mente, Magellan logo convidou Orthorin para se sentar no sofá. Então, ele abriu o armário atrás de si, tirou uma caixa de charutos e perguntou: quer um? Não, estou mais acostumado com cigarros. Orthorin tirou a máscara de gás e pegou um cigarro do bolso. Considerando que Hannibal estava bem sem máscara de gás antes, parecia que Magellan não era tão tóxico a ponto de não poder ficar perto de pessoas, contanto que você não se aproximasse demais ou fizesse contato físico. Quaisquer toxinas liberadas por sua respiração seriam naturalmente atraídas de volta para ele por sua habilidade Doku no Mi e retornariam ao seu corpo de uma forma ou de outra. Magellan assentiu com a cabeça e guardou a caixa de charutos. Eu não curto muito isso. Eu gostava de fumar, mas depois que comecei a usar a Doku no Mi, não tive escolha a não ser parar. Orthorin imaginou Magellan fumando. Meu Deus, um cigarro provavelmente acabaria com todos os que estivessem por perto. Ele não resistiu à tentação de perguntar: então os charutos são para receber visitas? Impel Down não deve receber muitos visitantes, certo? Ah não, estes pertencem ao guarda-chefe Shiryu, mas ele causou problemas recentemente, então o coloquei na solitária. Magellan dispensou com uma breve explicação. Entendo. Orthorin assentiu levemente, mas pela expressão de Magellan, ficou claro que ele não queria falar mais sobre Shiryu, então Orthorin deixou o assunto para lá. Os dois conversaram um pouco, trocando amenidades, tentando se conhecer melhor antes de se acomodarem. Soltando uma fina baforada de fumaça, Orthorin apagou o cigarro no cinzeiro, endireitou-se ligeiramente e perguntou: antes de ouvir, o almirante Sengoku deveria ter lhe enviado uma carta, não é? Magellan sabia que isso significava que estavam chegando ao ponto principal. Ele se endireitou e assentiu com a cabeça. Isso mesmo, mas a carta do almirante. Ele enfiou a mão no bolso do casaco, tirou uma folha de papel, desdobrou-a e continuou. Diz apenas que devo cooperar com o seu trabalho. Nem uma palavra a mais. Portanto, não sei o que você está planejando fazer ou como precisa que eu coopere. Orthorin pigarreou teatralmente e baixou a voz. Este assunto é bastante confidencial. Não é apropriado deixar nada registrado por escrito. Entende? Magellan fez uma pausa. Nem mesmo alguém do nível de um almirante queria deixar rastros em papel? Após um breve momento de surpresa, ele percebeu que os olhos de Orthorin se detinham no documento em sua mão. Sendo um homem perspicaz, compreendeu imediatamente. Com um pequeno sorriso, pegou o isqueiro que Orthorin usara antes, acendeu o papel sem hesitar e o jogou no cinzeiro. Ao ver a única prova se reduzir a um monte de cinzas negras, Orthorin deixou surgir um sorriso calmo e discreto em seu rosto. Já que não precisamos deixar nenhum rastro, não há necessidade de nada depois. Entendido. Não recebi nenhuma mensagem da sede hoje. Sua visita aqui, Orthorin, foi apenas uma parada amigável. Tivemos uma conversa agradável e nada relacionado a trabalho. Magellan deu um tapinha no peito, confiante. Não admira que o almirante o chame de homem inteligente e um de nós. Orthorin riu. Magellan não se incomodou com o comentário. Ele tinha um forte senso de justiça, sim, mas ter chegado ao cargo de guardião já provava que ele entendia de política. E ele há muito se considerava parte da facção Sengoku. Da mesma forma, o Orthorin sentado à sua frente era, aos olhos de Magellan, igual a ele promovido pessoalmente pelo almirante Sengoku, leal e com ideias semelhantes. De fato, na visão de Magellan, não existiam radicais, pacifistas ou facções neutras. Ele não se importava com rótulos políticos. Tudo o que importava era a pessoa. Se seu superior fosse Sengoku, então você era um dos seus. Essa troca de mensagens foi simplesmente uma forma de tranquilizar um ao outro. Após resolver a questão de estarmos do mesmo lado, o tom de Orthorin tornou-se mais pesado. Esta missão secreta exigirá que você suporte algumas dificuldades. Como assim? Magellan ergueu uma sobrancelha. Preciso que você providencie a fuga de Shiki em breve. Claro, enviarei pessoas secretamente para ajudá-lo. Por isso, será um pouco injusto para você. Assim que tudo estiver feito como diretor de Impel Down, você certamente será responsabilizado. Magellan não se importou com responsabilidade ou culpa. Em vez disso, olhou para Orthorin em choque. Shiki? Você quer dizer Shiki, o leão dourado do inferno eterno? Além dele, existe algum outro Shiki que vale a pena eu vir aqui pessoalmente? Brincou Orthorin. O primeiro instinto de Magellan foi sacar um Dendemushi para perguntar ao almirante Sengoku sobre isso. Mas no instante em que sua mão se moveu, ele congelou. Tudo fazia sentido. Só algo dessa magnitude faria o almirante Sengoku se recusar a deixar qualquer rastro em papel. Se ele ligasse para Sengoku agora, isso não colocaria o almirante diretamente em uma situação delicada? Ele deveria admitir? Negar? Se ele admitisse, estaria confirmando que ordenou a operação. E se algo desse errado depois, ele seria o responsável. Mas se ele negasse, como a missão prosseguiria? Ao perceber isso, Magellan abandonou a ideia completamente. Além disso, depois de refletir cuidadosamente, não havia motivo para duvidar de Orthorin. Sendo um vice-almirante de elite da marinha e o principal candidato a se tornar o próximo almirante, por que Orthorin de repente enlouqueceria e tentaria libertar Shiki? Isso devia estar ligado a alguma missão secreta ainda mais profunda, uma que Magellan não deveria saber e não precisava saber. Do contrário, para que Orthorin iria querer Shiki? Para libertá-lo? Magellan não acreditava nisso. Afinal, fora ele quem capturara Shiki pessoalmente naquela época. O rancor entre eles era profundo e absoluto. Ao observar a expressão de Magellan mudar do choque à contemplação e, em seguida, à compreensão, Orthorin sentiu finalmente a pressão sair de seu peito. Não havia necessidade de explicar muito, especialmente para alguém como Magellan. Quanto mais se explicava, mais erros se cometiam. Era melhor ir direto ao ponto. Mencionar Shiki de antemão e fundamentar a afirmação com o documento de Sengoku permitiria que Magellan completasse o resto por conta própria. Quando Magellan finalmente se recompôs, esboçou um sorriso irônico. Este trabalho que você me deu é realmente problemático. Parece que terei que pedir um rebaixamento depois disso. Talvez isso não seja necessário. Mas, para ser sincero, mesmo que você peça um rebaixamento, será reintegrado antes do fim do ano. E toda essa situação só fortalecerá o nosso vínculo, Magellan. Orthorin sorriu. Esse nós não se referia apenas a ele e Magellan, incluía também o almirante Sengoku. Magellan entendeu imediatamente. Assim como Orthorin havia dito antes, passar por algo assim o colocaria naturalmente no círculo íntimo de confiança de Sengoku. Ele era um homem inteligente. Ao analisar tudo que Orthorin disse, seus olhos brilharam. Então você está dizendo que dentro de um ano, essa questão do Shiki trará grandes benefícios para os fuzileiros navais como um todo? Praticamente isso, confirmou Orthorin com um aceno de cabeça. Muito bem.
Como você precisa que eu coopere? Perguntou Magellan imediatamente. Essa resposta sinalizou sua concordância. Orthorin sorriu. Impel Down é conhecida como uma fortaleza de ferro. Eu mesmo não tenho um bom plano, então preciso que você me forneça um cenário de fuga viável que realmente funcione. Eu seguirei o plano. Você entrará no jogo e tiraremos Chique de lá. Isso sim era profissionalismo de verdade. Orthorin organizando uma fuga da prisão e pedindo ao próprio diretor que elaborasse o plano. Afinal, Impel Down sem dúvida realizou inúmeros exercícios e simulações de contingência. Eles sabiam muito melhor do que qualquer pessoa de fora como alguém poderia escapar dali. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!